Vale. Gravando! Pronto? Oi, Sim. pessoal. Bom dia. Bom dia para vocês de novo, né? Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana maravilhosa, com um friozinho gostoso. E o pensamento de hoje? Com Jesus no barco, não importa o tamanho das ondas. Pessoal, agora nós vamos para a aula 5B, Química 5B, aula 17. E vamos revisar um pouquinho. Revisar não, tá? Vocês, se quiserem revisar para entender melhor esse conteúdo, tem que ir lá na Termoquímica, que seria a parte B da apostila 4, e tem aulinha gravada para vocês lá. E eu sempre recomendo que vocês deem uma olhadinha na aula anterior, tá? Bem, pessoal, então, a musiquinha da termoquímica eu faço questão que nós cantemos juntos, né? Como é que é? A termoquímica estuda o calor das reações que podem ser classificadas em endotérmicas, exotérmicas. Endo vai absorver, exo vai liberar. Para poder compreender, tem que entender o que é entalpia? Entalpia é energia que toda substância tem e que numa reação pode aumentar, diminuir. Se a entalpia dos produtos for maior que a dos reagentes, não erre mais esta questão. É endotérmica a reação, porém se a entalpia dos produtos for menor, o calor que é excedente, para onde vai? Para o meio ambiente. Exotérmica é reação, exotérmica é reação. ΔH é negativo, ΔH é negativo. Então lembre lá que essa musiquinha eu já passei para vocês, tá? E hoje, gente, é muito importante, agora nós vamos fazer apenas os cálculos dentro da termoquímica. Com esse quadro que vocês não enxergam direito, eu fiz todo um resumo, fiz o que eu pude fazer para que isso fique mais fácil para vocês. Depois eu passo no WhatsApp, tá? Bem, então, gente, quando se... Isso cai muito no vestibular, no Enem, se vocês olharem os Enems dos anos anteriores, vão ver que cai muito esta parte da termoquímica, que vem a ser justamente você determinar a variação de entalpia das reações. Bem, nós temos 3 modos de resolver os probleminhas quando nos perguntam qual é o valor do delta H, da variação de entalpia, né? Da variação de entalpia, certo? A primeira forma, que nós já falamos nas aulas anteriores, tá? É quando nos são fornecidas as entalpias padrões de formação. Então, se derem para nós no problema as entalpias padrão, esse zerinho aqui é padrão, de formação, derem os valores, tá? Nós temos que usar a fórmula, tá? Qual é a fórmula? Seria a somatória, né, das entalpias dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Então, esta fórmula aqui vocês não podem esquecer. Porém, nós vamos utilizá-la, ó, produtos, Paraná, produtos antes, depois R, reagente, né? Então, nós vamos usar esta fórmula quando o problema nos fornecer as entalpias padrão de formação. Como, por exemplo, né? Eu tenho na apostila um exemplo lá. Determinar a variação de entalpia, determinar a variação de entalpia da seguinte reação. Então, óxido de ferro, tá? Óxido férrico mais monóxido de carbono, 3 mols de monóxido de carbono, que vai dar ferro sólido mais dióxido, 3 moléculas de dióxido de carbono.
tá? Então, nos é dada a reação, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 1 mol de ferro e aqui 3 mols de dióxido de carbono. E a pergunta é, qual é a variação de entalpia desta reação, sendo dadas as entalpias padrão de formação? Então, eles dão lá. Entalpia padrão de formação do óxido férrico é de menos 196,5, tá? Como tem apenas um óxido férrico, então o valor continua sendo esse, menos 196,5. É dado, é uma tabelinha, tá? Em que eles fornecem a entalpia padrão de formação. Aí, o monóxido de carbono, a entalpia padrão de formação dele é de menos 26,4, tá? De cada mol do monóxido de carbono, mas aqui lembrem que nós temos 3 monóxidos de carbono. Então, menos 26,4 é de 1, entalpia de formação de 1 monóxido de carbono. Então, eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3, 6, 8, 1, 19, vai 1, 3, 2, 6, 1, 7. 79,2, né? 79,2 dos 3. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3, 6, 8, 1, 19, vai 1, 3, 2, 6, 1, 7. Então, esse valor aqui seria dos 3 monóxidos de carbono. Qual é o valor da entalpia do ferro? O ferro aqui está no estado sólido. Nós já aprendemos que toda substância simples, no estado padrão, ou seja, 25 graus, 1 atm, estado físico mais comum, que aqui no caso é sólido, estado alotrópico mais estável, o ferro não tem alótropos, então considera apenas os 3 itens anteriores. Então é 0, né? E o valor do dióxido de carbono é menos 94,1 entalpia padrão de formação. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 3, porque eu tenho 3 dióxidos de carbono. Então, 3 vai ser 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3, 9, 27 e 1, 28. 282, tá certo isso aí, gente? 282,3, né? 3, 1, 3, 3, 4, 12, vai 1, 3, 9, 27, 1, 27, 28. Tá. Então, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto, né? Tenho o produto. Muito bem, queridos. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Então, por favor, gravem bem, entendam bem, que quando nos é dado entalpia padrão de formação, eu uso a fórmula, tá? Qual é a fórmula? Então, variação de entalpia é igual a entalpia padrão de... Aqui, a entalpia padrão de formação, aqui já fizemos os cálculos, deixa eu tirar agora aqui, são quadro pequenininho, né? Então, a variação de entalpia seria a somatória das entalpias padrão aqui do produto, que deu quanto? 0 mais 282,3, então seria 282,3, tá? Menos, né? Menos, negativo porque é endotérmica. Menos, tá? Menos, olha lá, menos a somatória das entalpias padrão dos reagentes. Quem eram os reagentes? O óxido férrico mais o dióxido de carbono, que vai dar se vocês fizerem a continha, menos 275,7, tá? 275,7. Então, a gente faz a somatória, belezinha aqui, né? Menos 280, menos com menos vai dar mais, e vai dar aqui como ΔH 6,6 quilocalorias, e aqui negativo. É uma reação, então, exotérmica, né? Então, o meio ambiente ganha com esta reação 6,6 quilocalorias. Bem, professor, por que você já fez uma coisa que está na apostila? Porque eu quero que vocês lembrem que se der entalpia padrão de formação, tem que aplicar a fórmula.
porque existem ocasiões em que eles não vão dar essa entalpia de formação e você vai ter que calcular o ΔH de maneira diferente. Então, gravem bem. Forneceu entalpia padrão de formação, usa a fórmula. Qual é a fórmula? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Paraná, não esqueça, né? P primeiro e R depois. Muito bem. Agora, gente, tem o seguinte. Então, nas aulas anteriores, né, lá da apostila, nós vimos que nós podemos calcular essas entalpias de formação. Como calcular as entalpias de formação? Então, nós pegávamos, né, os elementos que formavam a substância. Digamos assim que eu quero a entalpia padrão de formação do ácido sulfúrico. Qual é a entalpia do ácido sulfúrico? Entalpia é o conteúdo energético de um sistema. Como é que eu vou saber a entalpia do ácido sulfúrico? Né? Não existe um aparelhinho que eu vá lá e determine quanto de energia tem nessa molécula. Então, para que nós pudéssemos determinar o valor da energia contida no ácido sulfúrico, nós usávamos o quê? Lembrem lá, nós usávamos o calorímetro. Não sei se muita gente assistiu essa aula, lógico, isso aqui é um esquema bem simplificado de um calorímetro. O calorímetro tem uma câmara onde ocorrem as reações, onde a gente coloca os reagentes lá dentro. Claro, isso aqui é bem mais sofisticado, né, gente? Isso aqui é só um esquema. Nós teremos aqui uma ventoinha que vai, também ligado ao sistema lá, que vai movimentar a água que estará dentro desse calorímetro, que é um aparelho adiabático, quer dizer, não troca energia com o meio ambiente. E nós teremos também aqui um termômetro que vai nos indicar se essa água aqui, após ter ocorrido a reação, vai ficar mais quente ou mais fria. Ficar mais quente porque houve liberação de calor e a reação é exotérmica. Se ficar fria, porque quer dizer que essa reação que ocorreu aqui absorveu o calor e a reação é classificada como endotérmica, né? Muito bem. Então, como é que eu vou saber a entalpia do ácido sulfúrico? Lembrem lá? Eu tenho que pegar todos os elementos aqui, as as substâncias que formam o ácido sulfúrico no estado padrão. O que é estado padrão? O que forma o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é formado por hidrogênio, tá? H2, a hidrogênio gasoso, a 25 graus de 1 atm, eu jogo aqui dentro, tá? Joguei o hidrogênio. Agora eu vou colocar o que mais? O enxofre rômbico. Nós temos dois tipos de enxofre, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. O rômbico é o estado alotrópico mais estável. Então, eu pego o enxofre e jogo lá também para reagir. E mais ainda o oxigênio. Qual é a fórmula do oxigênio? O2. Se no ácido sulfúrico tem 4 oxigênios, eu tenho que pegar 2 moléculas de oxigênio. Então, eu coloco 2 O2 lá dentro, no estado gasoso, né? O estado do oxigênio mais comum, e o estado alotrópico mais estável, claro, porque o menos estável seria o ozônio, que eu não vou colocar. Então, vejam bem, gente, para eu determinar a entalpia do ácido sulfúrico, vou determinar a entalpia padrão de formação, onde eu vou colocar, então, o hidrogênio, o enxofre rômbico e 2 mols de oxigênio, que é O2, tá? 2 para ficar 4 aqui, tá? Então, essa reação vai ocorrer aqui dentro e nós vamos ver se haverá absorção ou liberação de calor e através daquela formulazinha lá que vocês conhecem de física, QMACT, né? A quantidade de calor, aqui é a massa da substância, o calor específico da substância e a variação de temperatura, eu vou ter um valor calculado após esta reação aqui no calorímetro. No caso do ácido sulfúrico, eu não sei decor, não precisa saber decor nunca os valores das entalpias, né? Mas mais ou menos é de 800 quilocalorias por mol. Então, para formar o ácido sulfúrico, a liberação é uma reação exotérmica de 800 e poucos quilocalorias por mol de ácido sulfúrico formado.
Por que você está falando isso, prof? Porque é o seguinte, gente, então existem as tabelas que diz a entalpia da substância. Dióxido de carbono, menos 94, não sei o quê. A água, menos 268, não sei o quanto lá. Né? Então, existe essa tabela que nós poderíamos fazer experimentalmente utilizando o calorímetro. Mas há uma questão. Nem todas as reações são possíveis no calorímetro. Por exemplo, uma reação super simples, que é vamos dizer aqui, ó, o, a oxidação não, a combustão do oxigênio, do carbono, perdão, do carbono grafite. Então, se eu utilizar oxigênio, da impressão tão simples, é que se eu colocar no calorímetro, carbono grafite, que é a forma alotrópica mais estável, mais oxigênio, eu vou ter dióxido de carbono e acabou. Mas não é bem assim, tá, gente? O meio, aqui se eu colocar meio, ia dar monóxido de carbono. E aí eu teria a entalpia do monóxido de carbono. Então, quando eu colocar carbono grafite mais meio de oxigênio lá no calorímetro, eu não, vou ter um valor, tá? Vai ser calculado o valor que vai ser liberado, absorvido lá no calorímetro. Mas eu não posso dizer que essa quantidade de calor absorvido ou liberado é do dióxido de carbono, porque não forma só dióxido de carbono, forma também o dióxido de carbono junto. Então, eu não teria um valor que fosse específico para o monóxido de carbono, porque essa reação não ocorre dando apenas o monóxido de carbono. Eu vou ter uma mistura de dois produtos, certo? Então, como ficaria o nosso, como é que a gente diz assim, a listagem dos valores de entalpia se algumas reações não se processam dando um único produto lá no calorímetro de maneira experimental. Então, não tem como fazer isso em algumas situações. O metano, por exemplo, um gás tão simples, carbono e hidrogênio, não vai dar só metano, vai dar mistura de substâncias. Então, o que fazer? Será que nós deixaríamos, então, aquela tabela incompleta? Aí surgiu um cara chamado Hess, que criou uma lei de Hess. O Hess percebeu o seguinte, que se eu fizer esta reação aqui no calorímetro, eu vou obter um valor. Porém, se eu fizer reações, várias reações, chegando ao mesmo resultado, ou seja, o mesmo produto, mesmo que essa reação seja feita em etapas, se eu somar as entalpias de todas as etapas, eu vou obter o mesmo valor do que eu obteria se eu tivesse feito a reação direto no calorímetro. Então, diz o Hess que, então, criou uma lei, vocês sabem que é aquilo que não tem exceção. Então, claro que o Hess deve ter feito milhões, né? Porque uma lei não pode ser lei com uma ou duas reações. Deve ter feito muitas e muitas reações em que ele constatou que produtos que davam certo lá no calorímetro, né? Por exemplo, ácido sulfúrico, dá certo fazendo no calorímetro, tem um valor. Fazendo reações intermediárias, várias reações que, obtendo também o ácido sulfúrico, os resultados eram os mesmos. Aí ele criou a lei, que a variação de entalpia depende apenas do estado inicial e do estado final, não dependendo de estados intermediários. Ou seja, o valor do ΔH será o mesmo se eu fizer a reação direta, lá no calorímetro, ou se eu fizer a reação em várias etapas. Tá? Então, se eu quiser um determinado ter um início, um princípio, e chegar no final aquela substância que eu desejo, nem que sejam em várias etapas feitas essas reações, nós vamos ter o valor do ΔH igual. Então, criou-se a lei de Hess, que deu uma ajuda aqui para a gente obter a entalpia de determinadas substâncias que não davam certo no calorímetro, certo? Então, não esqueçam da lei de Hess. Então, a lei de Hess diz que
a variação de entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial ou do estado final das reações, tá? Muito bem. Então, ali na apostila, eles deram um exemplo, que depois eu vou dar um exemplo melhor ali para vocês, tá? Vamos ver como é que a gente calcula o ΔH agora tendo reações, várias reações que a gente pode utilizar, então, em etapas. Então, vamos ver lá. Nossa questão primeira é, qual é o valor da variação de entalpia do monóxido de carbono? Bem, se eu colocar carbono, grafite, oxigênio molecular no nosso amiguinho calorímetro, eu vou ter um valor. Mas aquele valor não é só do dióxido de carbono, é uma mistura. Então, como é que do monóxido, perdão. E daí, como é que eu vou determinar só do monóxido? Então, aí eu posso obter o monóxido por reações intermediárias, tá? Então, o monóxido de carbono, vamos ver aqui. Na verdade, é que eles colocaram do dióxido de carbono, né? Eu tive dois caminhos diferentes, né? Como é que é que... Vamos ver o que eles colocaram. Eles querem do dióxido de carbono ali na apostila. Tá. Então, eu posso fazer a obtenção do dióxido de carbono. Esse aqui eu posso obter, não no monóxido, tá? O dióxido de carbono no calorímetro eu teria um valor de quanto aqui? Menos 94,1. Se eu colocar lá no calorímetro o carbono, grafite mais o oxigênio molecular. Não vou poder determinar do monóxido de carbono, mas do dióxido sim. Então, esse é um exemplo que o Hess fez de que, um dos exemplos que ele deve ter feito, como eu disse, milhares de reações para chegar a essa conclusão, né? Uma reação de que eu posso diretamente, se eu colocar no calorímetro, carbono grafite, não é carbono gasoso aqui, mais oxigênio molecular, eu vou obter o CO2 e o valor obtido no calorímetro será de menos 94,1. Porém, se eu fizer essa reação em etapas, como em etapas? Então, vou pegar carbono mais 1,5 de O2, eu vou obter monóxido de carbono, onde eu vou ter um ΔH. Vamos ver aqui. O ΔH. Que bagunça que eles fizeram aqui, né? Viu? Que confusão aqui. Eu não entendi isso aqui. Gente, eu vou fazer outra. Desculpa, eu não entendi nada que está ali. Eu vou fazer outra para que vocês possam entender melhor, certo? Essa aqui não, na verdade, eu não fiz ela aqui, não entendi bem. Não entendi porque eu não li aqui o que está aí. Eu não vou ficar aqui ou tentando olhar números que eu não enxergo. Gente, vamos fazer uma coisa então. Então, a lei de Hess nos diz que eu tenho que ter, então, um início, né? O início. Vou determinar uma outra substância para vocês, a sacarose. Eu quero saber a variação de entalpia da sacarose, de formação da sacarose. O que é a sacarose? A sacarose é C12H22O11, né? Isso aqui é sacarose. Quem é que forma a sacarose? Então, a sacarose é formada por 12 mols de carbono, o carbono grafite, que é a forma alotrópica mais estável, mas ele é formado também por hidrogênio. Qual é a forma do hidrogênio? H2. Então, nós vamos por aqui 11H2. E ele ainda é formado por 11 meios aqui de O2, porque é 11 oxigênios. Então, a maneira de ter 11 oxigênios é colocando 11 meios de oxigênio, eu vou ter a molécula de sacarose, tá? Então, isto é o que eu quero, certo? Eu quero a variação de entalpia de formação da sacarose. E vou obter isso utilizando a lei de Hess, tá? Então, vamos lá. Quer pagar tudo isso, fazer tudo de novo. Isso seria muito bom se nós tivéssemos um quadro bom, se vocês pudessem enxergar bem. E eu vou explicar tudo isso bem detalhadinho lá para vocês
que eu vou dar lá pelo WhatsApp para vocês, porque aqui fica meio difícil, ainda mais essa matéria que é puros probleminhas, né? Então, vamos ver, o que eu quero mesmo? Eu quero o carbono, desculpa, 12 carbonos grafite, mais, eu quero o que mesmo? Hidrogênio, eu quero 22 hidrogênios, então eu vou colocar 11 hidrogênios aqui, multiplicado por 2 é 22, mais 11 meios de oxigênio para obter a molécula da sacarose, que é C12H22O11. Como obter essa entalpia de formação sem usar o calorímetro? Então, quando que eu vou aplicar a lei de Hess nos exercícios? Quando nos forem dadas várias equações, né, etapas para nós chegarmos nesta equação, assim, que seria o estado inicial. Então, queridos, vejam bem. Temos ali, no exercício, digamos, olhem aqui, várias... esse exercício 1710. Eu quero que vocês façam comigo aqui, o exercício 1710, que dão as equações termoquímicas e pedem o calor de formação da sacarose. Então, eu vou ter aqui essas equações. Vejam bem, eu tenho... vai ser pequeno esse quadro para fazer isso, gente, mas fazer o quê? C12H22O11, que é a sacarose, né? Mais 12O2, que é o oxigênio, então vai ter uma combustão da sacarose aqui. Nessa combustão eu vou ter 12 mols de CO2. Toda combustão dá o quê? Todo composto orgânico, ao entrar em combustão, produz água e gás carbônico no final da reação. Então, aqui seria a combustão da sacarose, que é um composto orgânico. Seria a primeira equação, cujo ΔH não vai caber aqui, gente do céu, é menos 1349. Menos 1349 é o valor desta reação aqui de combustão da sacarose. Então, sempre que a gente faz a combustão da sacarose, é liberada 1349 mols, né? Desculpe, quilocalorias por mol. Aí eu tenho uma outra reação, segunda reação com hidrogênio mais meio de oxigênio, tá? Meio de oxigênio, que vai dar água. H2O. É uma segunda reação. Nossa, até esse tá ruimzinho aqui. Onde o ΔH vai dar menos 68,3, né? Eu não vou pôr esses quebradinhos aqui. A terceira reação é carbono mais oxigênio, que vai dar, lógico, o quê? CO2. E o valor da entalpia dessa reação, é de menos 94 quilocalorias, tá? Então, quando é que eu vou saber? Ele pede-se o calor de formação da sacarose. Puxa, mas ele podia fazer lá daquele jeito que nós fizemos usando aquela fórmula. Aqui não dá para usar fórmula. Quando eles dão várias equações, eu tenho que usar a lei de Hess. Pela lei de Hess, eu vou ter que trabalhar com essas três equações aqui, de forma a obter no final, somando essas três equações, eu vou ter que ter no final esta primeira aqui, que é 12 carbonos mais 11 hidrogênios mais 11 meios de O2, tendo então como resultado a sacarose. Essa reação vai ter que dar no final esta daqui, certo? Então, como é que nós vamos somar estas equações aqui? Então, primeiro, nós vamos ter que copiar todas elas de novo, tá? Copiar todas elas de novo, para ter no final esta equação aqui inicial. Então, primeiro, quando os elementos forem simples, como aqui, ó, gente, vocês deixem para depois.
Primeira coisa que eu quero é a substância que está mais complexa, que é a sacarose. Eu quero, no final desta soma, que a sacarose esteja onde? Que a sacarose esteja no segundo membro, após a flechinha, como produto. Onde é que eu tenho a sacarose nessas reações? Eu tenho a sacarose nessas reações na primeira equação, porém a sacarose está como reagente, e eu quero ela como produto. Então, eu posso manipular essas reações. Eu vou ter que fazer aqui mesmo, gente, tá? Porque não tem espaço no quadro, vocês não vão enxergar. Então, eu vou pegar essa equação inteirinha do jeito que ela está e modificar. Vocês lembram do ano passado isso? E simplesmente inverter tudo para que a sacarose fique no produto, tá? Eu vou apagar aqui tudo que eu tenho aqui. Vocês fariam isso embaixo, deixaria essa equação para vocês terem ela visível para vocês. Como eu não posso, devido ao tamanho do quadro, eu vou inverter a primeira equação. Inverter, tá? Então, o que estava no produto vem como reagente, que é 12 CO2 mais quem? Mais 11 mols de água, 11 mols de água, que vai dar como produto C12H22O11. Eu gostaria que você estivesse entendendo isso. E isso é o que eu quero ter no final ao somar aquelas 3 reações. Então, eu quero a sacarose como produto. Eu tinha na equação inicial a sacarose como reagente. Então, eu posso inverter toda a equação, ali com as equações, desde que eu também mude o valor do ΔH de cada reação. Se eu invertir a reação, eu inverto o sinal do ΔH. Então, o ΔH inicial era de menos 1.349. Como eu inverti a equação, eu inverto o sinal. Se era menos, agora passa a ser mais. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, vamos lá para o seguinte. Eu quero ter no primeiro membro 12 carbonos, ou 11 hidrogênios. Vamos pegar primeiro aqui. 11 hidrogênios. Por que pegar aí primeiro, professora? Porque o hidrogênio já está aqui, ó. Tá aqui. Então, vamos pegar 11 hidrogênios. E eu tenho hidrogênio na equação 2. Porém, eu tenho apenas um hidrogênio. E quero, no final, ter quantas? 11. Então, o que eu posso fazer? Vou multiplicar todos os membros desta equação por 11. Todos. Eu vou fazer isso com hidrogênio, tem que fazer com oxigênio, tem que fazer com a água também. Então, eu vou pôr 11 aqui na frente. Isso aqui vai ficar 11, né? Multiplicado aqui vai ficar 11. Mês é que 11 moléculas de água. Se eu multipliquei tudo por 11, o que eu tenho que fazer? Não inverti nada. Então, o sinal continua o mesmo, mas eu pego 68 e tenho que multiplicar por 11, né? Então, 68 vezes 11. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. Vai dar 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que vergonha, né? 14 vai 1, vai dar 748. Então, aqui nós vamos pôr aqui menos 748 quilocalorias, porque eu multipliquei tudo por 11. Então, o que eu fizer com a equação, eu faço com o valor do ΔH. Se no primeiro inverti o valor. Se aqui eu multipliquei por 11, porque eu quero ter 11 hidrogênios, eu peguei e multipliquei tudo por 11, inclusive o valor do ΔH. E agora eu quero o quê? Vamos deixar o oxigênio que a gente vai achar. Agora eu quero 12 carbonos, certo? O oxigênio, como aparece aqui, eu vou deixar de lado, tá? Vou pegar onde aparece apenas uma vez o camarada. Então, aqui o carbono tem 12. Eu vou pegar e tem que ter 12 carbonos aqui também no primeiro membro. Então, o que eu faço? Vou multiplicar todo mundo por 12, porque lá, quando eu somar as 3 equações, eu tenho que ter 12 carbonos.
Então, eu vou pegar 12 carbonos mais 12 oxigênios mais 12, que vai dar 12 dióxidos de carbono. E aqui o que eu teria que fazer com 94? Meu Deus, vai acontecer uma coisa aqui. Vou ter que multiplicar o 94 também por... Essas aulas vão ser bem dificilzinhas, porque são todas que precisam de cálculo de quadro, que fosse bem bom. 94 vezes 12. Quanto é que dá 94 vezes 12? Eu não trouxe ainda por cima a minha calculadora. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 9, 9. Vai dar 8. Tá certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 9, 9. 8, 12. Vai 1, 9, 10, 11. Então, vai dar aqui, ó. Multiplicando por 12, porque eu multipliquei tudo por 12, vai dar 9, 10, 11, né? Vai dar 1128. Vai dar aqui 1128 negativo, tá? Porque eu não alterei não inverti a equação. Como eu não inverti a equação, eu coloco ali, eu só multipliquei por 12, tá? Gente, agora que eu já terminei, para ver se realmente está certo o negócio aqui, o que é que nós vamos fazer? Só falta eu ter esquecido alguma coisa aqui, né? Mas vamos ver lá. O que é que nós vamos ter que fazer? Eu acho que esqueci mesmo alguma coisa aí, gente do céu. Onde é que eu esqueci algo? Vamos ver aqui. Mais oxigênio CO2. Onde é que eu esqueci o quê aqui, Senhor meu? Nossa, Maria. 12, onde é que tá? 12 oxigênios. Então, cadê o 12 oxigênios? Eu não coloquei 12 oxigênios aqui, ó. Ai, perdão, aqui era... Tem mais 12 oxigênios que eu esqueci de colocar, né, gente? CO2, água. CO2, água aqui, que tem mais 12 oxigênios. Ó, quando eu inverti, esqueci de pôr o oxigênio. Só um pouquinho, tá? Então, aqui seria C12, como eu tinha colocado lá, C12, mais H22, O11, mais 12 tá ali, né? Mais 12 de oxigênio. Se vocês repararem lá, mais 12 de oxigênio, tá? Então, agora nós vamos somar essas equações aqui para ver o que é que vai dar. Vocês lembram como é que soma equações termoquímicas ou equações numa química? Tudo que estiver antes e depois, antes e depois da flechinha, nós podemos cortar. Então, aqui, 12 CO2. Tem algum outro 12 CO2 no primeiro membro? Tem 12 CO2 no segundo membro? Tem aqui. Então, este eu corto com este, tá? Tem 12 carbonos? Não tem. Tem 11 H2? Não tem. Tem 11 águas que eu tenho que cortar? Onde é que tem 11 águas? Assim, depois, olha, 11 águas no primeiro membro, 11 águas no segundo membro, corta fora, show, fora, vaza, né? Que mais que eu posso cortar? Tenho 12 oxigênios aqui, 12 oxigênios no membro, ó, aqui antes da flechinha, aqui depois da flechinha, corto. Tem mais alguma coisa para cortar? Não tem. Então, vamos ver se somando essas equações eu vou ter aquela que eu queria lá no início, que seria a formação da sacarose, né? Formação da sacarose. Então, eu vou ter lá 12 carbonos que estão aqui, né? O que mais que eu tenho? Mais 11 H2, certo? 11 H2 mais 11 meios de oxigênio. E o que sobrou no segundo membro? C12H22O11. Então, o estado inicial que eu queria é esse, o estado final que eu tenho é esse, e a variação de entalpia depende apenas do estado inicial e do estado final. E o que eu fiz com as equações termoquímicas, que foi somá-las, eu vou somar também os valores dos ΔH. Então, somando 1.349
somando aqui, 1.128 e 748, vou ter um número que depois eu vou diminuir de 1.349 e terá que dar menos 529,7, que é a letra C, do exercício 1710. Gente, eu sei que é complicado nesse quadro, tá? Mas nós vamos dar uma reforçada assim. Então, vamos ver de novo lá. Então, eu posso determinar a variação de entalpia quando são dados os valores de entalpia de formação pela fórmula. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Quando são dados para nós várias equações, né, várias reações, várias etapas, nós temos também uma possibilidade de ter o ΔH fazendo, então, a soma das equações termoquímicas, tendo primeiro em vista o que é que eu quero, o que eu quero, no que eu quero chegar com as equações que eu tenho em mãos. Não sei se vocês entenderam bem, se vocês lembram do ano passado como é que era feito isso aí. Eu vou fazer mais exemplos aqui. Desculpem, gente, eu sei que para vocês, né, isso aqui não é de muita qualidade, mas é o que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos, né? Eu disse para vocês assim, que as equações termoquímicas, de acordo com o Hess, elas podem ser somadas e podem ser, então, invertidas, multiplicadas pelo número que eu quero, pode ser dividida, se for um caso, posso até dividir o número se eu quiser, porém, tudo que eu fizer com a equação, eu sou obrigada a fazer com o valor do ΔH. Tá? Então, na verdade, o que é a lei de Hess? A lei de Hess diz que eu posso, além do calorímetro, que às vezes não, no calorímetro algumas reações não são possíveis de se determinar, então eu posso, por equações intermediárias, chegar ao valor do ΔH, que seria o mesmo valor que ocorreria se pudesse ser feito no calorímetro. Que confusão, né, gente? Mas, enfim, vamos fazer mais uma. Então, eu vou fazer com vocês bem explicadinho lá no WhatsApp. Vou passar para vocês o máximo que eu posso explicar lá, melhor do que aqui até, devido a esse quadro ser ruim e ter uma qualidade de internet muito ruim, que eu não posso mudar, infelizmente, né? Aqui a internet é muito fraquinha. Então, nós vamos ver um outro lá. Vejam bem. Vejam as 1711 que caiu em Ponta Grossa, olha, na cidade que eu estou aqui, né? Eu fiz a faculdade aqui em Ponta Grossa, porque eu sou de Irati, mas eu morei muitos anos da minha vida, 20 e poucos anos aqui. Então, o exercício 1711, e os outros, professores, por que você não fez? Os outros eu faço lá no... Eu quero fazer essas para vocês verem como é. As outras são muito fáceis, eu quero fazer essas aqui para vocês tentarem entender, tá? Então, vamos ver. Vejam o que diz lá. Dadas equações termoquímicas. Eu vou pegar aqui para copiar, senão é impossível, né? A gente já não enxerga direito. Então, aqui, primeira equação. Vamos ver se com azul talvez fique melhor aqui, né? Primeira equação. Carbono mais óxido. Eu não vou pôr o estado físico para não ficar ainda mais confuso aqui, mais que não dá para ver bem. Dióxido de carbono. Então, quando eu reajo o carbono mais o oxigênio, eu tenho dióxido de carbono, cujo ΔH é igual a menos 94 quilocalorias por quilocaloria só. Na segunda equação, eu vou ter hidrogênio mais meio de oxigênio, que nós vamos obter a água, cujo ΔH para a formação da água aqui é de menos 68,5 quilocalorias. E na equação número 3, nós temos 3 etapas, então aqui, 2 carbonos grafite mais sólido, carbono sólido tem que ser grafite, porque tem que ser no estado alotrópico mais estável, né? Mais H2 vai dar C2H2, cujo ΔH é igual a mais 53,5 quilocalorias. Muito bem. Então, queridos, vocês que são bem espertinhos, o que pede o exercício? Qual quantidade de calor liberada, então, uma reação exotérmica, né?
na combustão de 130 gramas de acetileno. Vocês sabem quem é o acetileno? A gente falou bastante já. Quem é o acetileno? O acetileno é esse cara aqui, ó, gente. O acetileno é o etino. Etino, né? Vamos ver se com preta não fica melhor. Ó, etino. O etino é C2H2. Eu quero a combustão. Vocês têm que saber como fazer combustão. Todo composto orgânico, ao entrar em combustão, eu preciso de quem? O combustível é o etileno, o acetileno, né? Com oxigênio, nós vamos ter quem? Todo composto orgânico vai entrar em combustão, produz água e gás carbônico no final da reação. Então, vamos agora equilibrar tudo isso, vocês teriam que fazer. Então, montar a equação de combustão, tá? Equilibrar dois carbonos. Teríamos que ter 3 águas, né? 3 águas não, são 2 aqui, desculpa. 2 águas aqui. Muito bem. 2. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2, 4, mais um, 5. Então, o que eu teria que ter aqui? 5 meios, tá? 5 meios para que eu possa equilibrar. 2 carbonos, 2 hidrogênios. Como eu tenho 2 vezes 2, 4, mais um, 5, se eu quisesse eliminar esse 2, eu multiplicaria tudo por 2. Mas eu não vou fazer isso, senão vai dar uma conta mais complicada ainda. Eu quero ter, no final da soma da equação 1, 2, 3, eu tenho que ter isto aqui, que é a combustão do acetileno ou etino, como nós conhecemos. É que aquele lá, C1, 2, 3, H, que faz hibridização do tipo SP, cujo ângulo de ligação é de 180 graus e cuja estrutura geométrica é linear. Né? Tudo isso a gente já sabe, vocês já estão doutores em química nessa parte. Então, eu vou ter que ter isto daqui nestas reações. Como eu disse para vocês, é mais fácil copiar tudo embaixo, mudando o que eu tenho que mudar. Como aqui não dá por causa do tamanho do quadro, eu vou fazendo assim mesmo. Quem é que eu quero? Primeira equação. O que eu quero? O que eu quero primeiro, queridos? Eu quero ter o etino ou acetileno no primeiro membro. E qual equação que tem o etino? Na primeira, não tem. Na segunda, não tem. Na terceira, está o etino aqui. Só que no final eu quero tê-lo no primeiro membro como reagente. Aqui ele está como produto. O que fazer? Inverter a reação. Inverter esta reação aqui, certo? Invertê-la. Do jeitinho como ela está, só inverter. Vocês fazem isso embaixo, senão você se perde, tá? Aqui eu não posso, então eu vou fazer aqui. Inverter a reação seria o quê, então, gente? Seria colocar aqui, no primeiro membro, C2H2, tá? C2H2 vai dar... Eu estou fazendo a inversão da terceira equação. 2 carbonos mais H2. Se eu invertir a equação, o que eu tenho que fazer aqui? Com o ΔH, não pode esquecer, que aqui está o mais importante. Inverter o valor do ΔH. Se era mais, eu vou deixar menos, tá? Muito bem, o que mais que eu quero? Oxigênio. Oxigênio tem aqui, tem ali, então deixem o oxigênio. Quando o cara repete muitas vezes nas equações, deixa de lado. Vamos ver os outros que eu quero. Geralmente, compostos mais complexos um pouquinho. Eu quero no produto 2 dióxidos de carbono, 2 CO2. Eu vou querer, ó, 2 CO2, tá? Onde é que eu tenho o CO2? Na primeira equação. Está no segundo membro? Está. Está como produto? Eu também quero como produto, mas eu quero 2. E aqui só tem 1. Então, o que eu faço? Multiplico toda a equação por 2. Vou colocar 2 na frente do carbono, 2 na frente do oxigênio,
2 na frente do dióxido de carbono e, lógico, vou multiplicar esse valor do ΔH por 2, fazer tudo aqui. Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 9, 18. Então, vai ficar menos 188. Não mudei o sinal porque eu continuei no mesmo, não inverti a equação, apenas multipliquei tudo por 2, certo? O que é que eu tenho que fazer a seguir? Eu vou querer a água. Quantas águas eu quero? Uma só. Quero só uma água, né? Então, 53,5, 188. E a água está ali de graça para nós. Já está no segundo membro, eu quero a água no segundo membro, não preciso fazer absolutamente nada, né? Agora eu vou ter que somar as 3 equações para ver se eu tenho essa aqui. Se no fim eu vou ficar com essa daqui para ver se eu acertei. Então vamos lá. C2H2 eu não posso cortar, porque eu quero ele, né? 2 carbonos, tenho aqui e tenho lá. Corto fora, sai, fora, vaza. Agora, que mais que eu quero? Vamos ver lá. Hidrogênio, não quero na minha equação final. E olha, eu realmente posso cortar, não posso cortar se eu não tiver um no primeiro membro e outro no segundo membro. Corto fora. Tá, quem é mais que eu quero? Eu quero oxigênio, quero 5 meios de oxigênio. Vejam bem, se eu tenho 2 oxigênios mais meio, quanto é que dá essa continha? Tiro aqui a mínimo múltiplo comum, como é que é? Tira lá, ó, né? Então, aqui fica 1, né? Então, 2 divididos por 1 dá 2 vezes 2, 4, mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 5 meios. Então, a soma de 2 oxigênios com mais meio de oxigênio vai dar 5 meios, que é exatamente o que eu queria. Tá aqui, 5 meios de oxigênio. 2 dióxidos de carbono, não tem ninguém para cortar. Então, 2 dióxidos de carbono, uma água, belezura. Eu somei as 3 equações, obtive a que eu queria, que seria a combustão do acetileno, né? E agora basta somar esses 3 aqui, que vai dar quanto? Vai dar 26, 310, quanto que dá? Vamos somar aqui. Vai dar 188 mais 188 mais 68,5 mais 53,8 dá 310. Será que é isso mesmo, gente? 10 vai 1, 8, 9, 17, 18, 19, 20, vão 2. Não, isso tudo errado. Ih, gente, está errado. Vai dar 310, tá? Vai dar 310 essa continha aqui, 310. Aí, queridos, vocês vão lá na resposta e beleza, a letra C tem 310, né? Aí é que a porquinha torce o rabo. Eu vou imediatamente e marco 310. Putz, que problema. Saí dali, beleza, acertei essa questão, tá beleza. Mas a gente tem que ler direito. Não deixem a pressa fazer com que vocês, tendo conhecimento, errem a questão. Porque eu fiz isso. Quando eu estava resolvendo esse probleminha, eu imediatamente... 310, que bom, pronto, deu certo. Não deu. Por quê? Porque não é isso que pergunta o problema. O problema pergunta, qual a quantidade de calor liberada na combustão total de 130 gramas de acetileno? Não acabou o problema ainda, né? Então, aqui a gente obteve a quantidade de calor, que foi 310 liberados, com 1 mol de acetileno. E 1 mol de acetileno pesa quanto? Então, seria 12 vezes 2, que dá 24, mais 2 de hidrogênio vai dar 26. Então, na verdade, isso que nós obtivemos aqui, 26 gramas, que é 1 mol de acetileno, iria liberar para o meio ambiente 310 quilocalorias. Mas a pergunta não é essa. Eles perguntam qual a quantidade de calor liberada na combustão de 130 gramas, que vai ser X. Então, agora, 130 vezes 310, divididos por 26, vai dar 1.550. E a resposta correta não é a C. A resposta correta é a letra B.
Tá? Então, por favor, sempre muita atenção na hora da resolução dos problemas. Não se preocupe se vocês não enxergaram direito, que eu vou tentar fazer minuciosamente para vocês lá na Noas, tá, gente? Eu não tenho outra opção. Então, ó, beijo para vocês. Deus que abençoe cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Barbinha?